estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Todos juntos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs? Queridos, podem sentar. Eu sei que nós estamos aqui com um barulho fora aqui. Esse é um ensinamento para nós, que na nossa vida nós temos várias vozes, vários barulhos e distrações, mas que devemos nos concentrar, apesar dos barulhos, na voz de nosso Senhor. É a voz do pastor, que conhece a cada um de nós como ovelhas, e as ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas não têm uma visão muito boa, então elas escutam a voz do pastor e o seguem. Também o sininho, né? Nós também somos assim. Não temos uma visão ampla do nosso futuro, mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e é o nosso pastor que nos conduz no caminho pela vida. Então vamos tentar nos concentrar nessa breve meditação sobre a palavra de Deus, ensinar o que devemos fazer na vida, sempre seguindo a voz do Senhor Jesus. Hoje é a festa de São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja, colunas do cristianismo. O livro dos Atos dos Apóstolos basicamente se divide entre os Atos de Pedro e os Atos de Paulo. São Pedro é aquele apóstolo pescador que, discípulo de São João Batista, ouve o chamado do seu irmão André. Encontramos o Messias, porque São João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os 4 irmãos pescadores começam a seguir Jesus. São João Evangelista lembra que eram as 4 horas da tarde, quando eles foram atrás de Jesus. Mestre, onde moras? Ele diz: vinde e vede. E aí eles começam a seguir o Cristo, continuam a ser pescadores, até que numa pescaria Pedro não pesca nada, e era noite, passa a noite pescando sem resultado. Aí Jesus chega na barca e diz: olha, joga de novo as redes ali, naquele ponto. Mestre, eu pesquei a noite inteira, não pesquei nada. Mas o senhor está pedindo, o senhor não é pescador, né? Já está pensando, mas eu vou jogar a rede de novo. Aí ele joga a rede e tem uma pesca abundante. Aí São Pedro chega e se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor,
segurando nos pés de Jesus, né? Afasta-te de mim, sou pecador, mas segurando. Aí Jesus diz: tu daqui para frente serás pescador de homens, né? E assim São Pedro segue Jesus. Seu nome é Simão, mas no evangelho de hoje Jesus pergunta: que dizem os homens sobre mim? Uns dizem que tu és Jeremias, outros que és Elias. Aí ele diz: e vocês, quem dizem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz para São Pedro: tu és agora Simão, foi Deus que te revelou isso. Daqui para frente tu serás Quefas, em aramaico significa a pedra, e sobre esta rocha eu construirei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Simão Pedro recebe esse sinal, essa missão tão bela de ser o sinal de unidade da igreja católica, que é universal. Ele é o vínculo de unidade, o príncipe dos apóstolos, é aquele que é o vigário de Cristo aqui na terra. Mas nem por isso deixa de ser um homem cheio de defeitos, como cada um de nós. E ele estava confuso porque ele pensava que Jesus seria um libertador político, social. E ele diz: eu morrerei por ti, eu farei e acontecerei, sou teu seguidor até o fim. Jesus fala: eu tenho que morrer na cruz, mas ressuscitarei no terceiro dia. Ele: não, Senhor, não permitirei que isso aconteça. E Jesus diz para ele: afasta-te de mim. Chama ele de Satanás, porque agora as tuas palavras não vêm de Deus, né? São palavras humanas. E de fato, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele chegou para São Pedro. E São Pedro, sempre impetuoso, né? Ele diz: olha, antes que o galo cante, você que falou que vai fazer e acontecer, você vai me negar 3 vezes. Jamais, nunca, né? E aí, quando Jesus é preso, São Pedro desembainha a sua espada, apelando para a violência. Jesus diz: não, coloca a sua espada de novo. Aquele que vive pela espada, morrerá pela espada. Jesus nos mostra que seu caminho é o da não violência, caminho da paz. É um caminho que é bem compreendido por homens como Martin Luther King, desobediência civil, não violência, pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Também pelo Mahatma Gandhi, que conhecia o Sermão da Montanha lá na Índia, desobediência civil não violenta para a libertação da Índia da dominação inglesa. Também nós, não como São Pedro, não pela espada, mas pela mansidão, pelo amor. E São Pedro, então, ele está ali no fogo, escondido. Jesus é flagelado, açoitado. Tem uma belíssima cena do filme A Paixão de Cristo, no qual Jesus está com um dos olhos ferido, com um hematoma, já lacerado pelas chicotadas. E ali São Pedro estaria no fogo, questionado por pessoas simples: você não é discípulo daquele homem? E ele tinha um sotaque aramaico, que falava como os homens da Galileia, né? É o Galileu, como Cristo. E não conheço, nunca vi mais gordo. E nega Jesus uma vez. A mulher: não, mas eu já te vi perto dele. Não conheço, está me confundindo com outra pessoa. Mas tem certeza? Você vivia junto dele? Já falei, não conheço. E aí, no filme, mostra o olhar de Cristo encontrando com o olhar de São Pedro, né? E naquele momento o galo canta, né? E aí ele cai em si e é tomado pelo arrependimento, pela sua traição, pelo seu pecado, pela sua covardia. Mas um outro homem que traiu Jesus foi Judas Iscariotes. Sentiu o mesmo arrependimento de ter traído o mestre por 30 moedas de prata. Mas ao contrário de São Pedro, não confiou na misericórdia de Deus e se enforcou, se matou. São Pedro não. Ele se escondeu, ficou escondido. E quando Jesus apareceu ressuscitado, São Pedro foi tomado. Maria Madalena, a importância das mulheres na igreja. Maria Madalena, as mulheres piedosas, primeiro encontram Jesus ali, ressuscitado, e vão como apóstolas dos apóstolos anunciar:
ele ressuscitou e aguarda vocês lá na Galileia. E aí, quando São Pedro encontra Jesus, ele é tomado de um novo ardor, de uma nova vontade de servir a Cristo. Ele entende que Jesus é muito mais do que um libertador social. Ele é o próprio Deus que vence a morte, que nos cura do pecado, nos liberta do demônio. E aí ele é curado pelo Cristo, que lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E essa pergunta 2 vezes. E na terceira: Pedro, tu me amas? E já está: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Quando era jovem, ias para onde você queria, mas aqui para frente você irá onde Deus lhe enviar. E de fato, São Pedro inicia, cheio do Espírito Santo, a missão de continuar a obra de Cristo aqui na terra, com toda a igreja. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Mas agora, ao invés de covarde, ele é tomado por uma coragem que vem de Deus, cheio do Espírito, faz uma pregação, muitas pessoas se convertem, ele chama todos a serem batizados, e começa uma perseguição dos judeus contra os cristãos. Morre ali o diácono Estevão apedrejado, e daqueles que persegue a igreja é esse homem Saulo de Tarso, um homem de 28 anos, judeu zeloso, formado na escola do mestre Gamaliel, mas cidadão romano, um homem muito culto, falava grego, falava hebraico, aramaico, latim, e é esse homem que está liderando a perseguição contra os cristãos. E no caminho de Damasco, depois de ter assistido à morte do diácono Estevão a pedradas e ter batido palma para aquela morte, se é que ele não atirou pedra também, Saulo, no caminho de Damasco, cai do cavalo, encontra com Cristo, que lhe diz: Saulo, por que me persegues? Ele responde: quem és tu, Senhor? Que queres de mim? Eu sou Cristo, Jesus a quem tu persegues. Saulo nunca tinha conhecido Jesus, mas ele estava perseguindo os cristãos. E o Senhor estava lhe dizendo: quando você persegue o meu povo, os cristãos, é a mim que você persegue. Porque a igreja de Cristo somos cada um de nós, batizados. Muitas pessoas falam assim: a igreja não atua na sociedade, a igreja não evangeliza, não fala contra o aborto, a igreja não faz caridade. Mas quem é a igreja, meu irmão, minha irmã? A igreja somos cada um de nós. Então nós temos que chamar essa responsabilidade para nós, dessa igreja católica que é universal, que conta com cada um de nós. Tem uma santa que diz: se cada um dos cristãos fossem aquilo, acho que é Santa Catarina de Sena, que Deus espera de nós, nós colocaríamos um fogo de amor por todo mundo. Então esse homem, Saulo, agora Paulo, ele é batizado e tem um encontro com São Pedro, que lhe transmite a tradição cristã, os ensinamentos de Cristo, lhe transmite a tradição sobre a Eucaristia. E tem um autor alemão que diz que nesse encontro entre São Pedro e São Paulo, Paulo teria dito para Pedro: eu não sou digno de ser cristão, não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. E São Pedro teria lhe dito: meu amigo, nenhum de nós é digno de ser cristãos. Eu também vivi com esse homem 3 anos, quando ele mais precisou, eu o traí covardemente. E os dois chegam à conclusão que o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, é muito maior do que os nossos pecados. Porque aonde abunda o pecado, transborda, superabunda a graça, o amor de Deus. Transborda esse amor na nossa vida. Então todos nós, como São Pedro e São Paulo, somos chamados a dar testemunho. Estamos aqui vestidos de vermelho hoje, porque São Pedro e São Paulo, no ano 67 depois de Cristo, na Roma do imperador Nero, eles foram martirizados. São Pedro, tem outro filme cristão famoso, Covardes, estava indo embora de Roma, Jesus lhe aparece: Pedro, onde vais? Covardes, eu preciso ser
crucificado mais uma vez. São Pedro volta para Roma e é preso e ele é crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, que não se achava digno de morrer como o Senhor. E o outro, São Paulo, porque era cidadão romano, tem uma morte pela espada, decapitado. E diz a tradição que onde caiu a sua cabeça, apareceram 3 fontes de água. Ainda hoje tem uma igreja em Roma, a igreja de Tre Fontane, das 3 fontes, no local exato do martírio de São Paulo apóstolo. Existem 3 peregrinações principais na igreja católica, que são ir a Jerusalém para ver onde Jesus foi crucificado, ir a Roma para ver São Pedro e São Paulo, que lá estão enterrados. São Pedro na Basílica de São Pedro, no Vaticano, São Paulo na igreja de São Paulo, fora dos muros. E a outra peregrinação é a São Tiago de Compostela, onde está o apóstolo São Tiago, o primeiro apóstolo a morrer mártir. Que nós também, como esses apóstolos, possamos, se não for com o nosso sangue, com a nossa vida, darmos testemunho da nossa fé cristã nos nossos pequenos momentos do dia a dia, e possamos rezar pelo Santo Padre, Papa Francisco, que é o, se não me engano, do 165º sucessor de São Pedro. Oremos pelo Santo Padre, que é o vínculo de unidade da Igreja Católica, a Igreja Universal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,